Olá, bom dia para você. Bendito seja o nome de Deus porque estamos juntos outra vez. Você está quase terminando o ano bíblico e pela graça e poder de Jesus nós temos a chance de fazer isso juntos. A misericórdia de Deus tem nos alcançado e você pode fazer planos para no próximo ano fazer novamente o ano bíblico. E nessa parte importantíssima, nós estamos agora, pela graça e poder do Senhor, com o livro Grande Conflito, estudando e os últimos capítulos, alguns do Apocalipse, e será passado com todos os detalhes aquelas partes que você ainda não entendeu. Eu quero orar com você. Vamos orar agora? Quero pedir a Deus que te abençoe e me abençoe ao estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, o Senhor deixou a palavra para nós, essa tocha em nossas mãos, para o louvor do Teu nome, para que nós possamos de antemão dizer para o mundo as coisas que haveriam de acontecer. Mas nós não podemos fazer sem a Tua bênção, sem o Teu poder sobre nós. Abençoa-nos pela graça e poder de Jesus. Ajude essa pessoa que está em casa, para que ela possa ser instrumento Teu ao aprender, levando para as outras pessoas a mensagem da vida. Em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos poder estudar juntos algo tremendo. Abra a sua Bíblia em Mateus 24. São os últimos acontecimentos dos momentos finais da história da Terra, quando Jesus ele trabalhou de duas aplicações este assunto. Abra sua Bíblia, Mateus 24. Eu vou ler com você essa parte do nosso ano bíblico, onde o Senhor Deus, a partir do verso 9, diz o seguinte: então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das que estiverem grávidas naquele dia. Essas palavras vieram da boca do próprio Jesus. O Senhor Jesus, em sua misericórdia, estendeu para os discípulos que estavam ao redor dele a informação de que as pessoas que ficassem após ele sofreriam muito, passariam por situações muito probantes e difíceis, e que o poder contrário os procuraria para matar. Mas não estava falando somente daquela época, estava fazendo uma alusão ao nosso tempo, ao que ainda vai acontecer. Mas o Senhor Deus não deixa alguma coisa acontecer no mundo sem antes dar condições para a pessoa aprender como enfrentar essa situação. Você entendeu bem o que eu acabei de dizer? O Senhor Deus nunca deixa um sofrimento acontecer para seus filhos sem prepará-los para que isso aconteça. Irmãos, que dificuldade o povo de Deus passou para que esta tocha, a Bíblia, chegasse até nós. Quantos sofreram? Quantos perderam as suas vidas? O povo de Deus que conseguiu ser liberto daquele momento da destruição de Jerusalém, passou por momentos tão difíceis, tão sofridos, tão angustiosos, mas não perderam a sua fé. E como dizem em Mateus 24, da mesma forma que dizem em Mateus 24, os que perseverarem até o fim serão salvos, esta foi a realidade deles, que vieram antes de nós, protegendo o legado, trabalhando em prol da verdade do Senhor, se envolvendo em fazer a coisa funcionar. E eu queria que você agora, você pegasse com todo cuidado e ouvisse a explicação destes momentos especiais que explica o que aconteceu com estes que saíram, que foram libertos daquele momento especial, que ouviram a voz de Deus, que deram atenção à voz de Deus para fugirem do momento difícil que haveriam de passar. E eu gostaria que você preparasse o seu coração para esse momento especial agora. Olá, queridos. Hoje vamos falar de algo surpreendente. Como viveram os primeiros cristãos sobreviventes do cerco de Jerusalém? O seu programa Tocha está começando.
Jesus revelou aos seus discípulos sobre a destruição de Jerusalém e as cenas que aconteceriam justamente em sua segunda volta, mostrou também como seriam tratados seus representantes, os cristãos, após sua partida. O que os governantes deste mundo iriam fazer ao seu povo? Eu vou ler para você, para que você veja o que Jesus previu. A inimizade que irrompera contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem em seu nome. A história da igreja primitiva testifica que mais uma vez Jesus tinha razão no que predisse. O paganismo sabia que se os cristãos fossem deixados vivos, os altares do paganismo seriam derrubados e então convocaram forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se fogueiras da perseguição. Foram tiradas suas casas, experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisão. Selaram seu testemunho com sangue. Mas a maneira como foi colocado aqui neste livro, O Grande Conflito, é tremenda. Eu vou ler para você. Essas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente ao tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fome, peste e terremotos. Tornando-se eles objeto de ódio e suspeita popular, prontificaram-se denunciantes, por amor ao ganho, atrair os seus oponentes. Eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e peste da sociedade. Grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. De seu sofrimento muitas vezes se fazia a principal diversão nas festas públicas. Vastas multidões rendiam-se para observar o espetáculo e saudavam as aflições de sua agonia com riso e com aplauso. Nós fomos até o local onde estas coisas aconteceram. Viaje conosco. Conheça o local onde uma das maiores provas do poder vingador do inimigo contra a lei de Deus teve lugar. Estamos agora nas ruas de Roma. O cenário é tremendamente turístico. Aqui, a Capela Sistina, com toda a sua exuberância e seus tetos tão belamente trabalhados. Há grandes colunas tão bem trabalhadas, feitas, pontilhadas, o centro de Roma com todos os seus emblemas. Se vê pessoas de todos os lados vindos de todas as nações. Mas o que elas vieram ver e conhecer? Tantos santos, imagens, rezas. Vieram saber e ver de perto o centro do cristianismo no planeta Terra. Essas pessoas pedem para conhecer e entender um pouco de uma religião milenar. Teria alguma coisa a ver com a tocha que carregamos? Estamos em frente ao maior e mais famoso dos anfiteatros do planeta, o Coliseu Romano. Uma estrutura tremenda de milhares de anos, para onde se encaminham milhares de pessoas todos os dias, todos os anos. Mas para este mesmo local já se encaminharam milhares de pessoas para um outro fim. Um fim não tão prazeroso e animador. Caçados como animais, desamparados, aflitos e solitários. Estamos diante de uma das mais horripilantes partes da história do cristianismo, o Coliseu de Roma. Quero convidar você a entrar comigo e ver suas escadarias deslumbrantes, os locais por onde nossos antepassados deram a vida. Não podemos fazê-la sem um misto de horror e clamor na alma, mas também profunda admiração por esses que viveram antes de nós e tomaram nas mãos a tocha da verdade. Suba comigo essas escadas. Tente acompanhar comigo a caminhada
daqueles que um dia subiram essas mesmas escadarias, que estiveram envolvidos na mesma trama. Na verdade, se você parar para observar, se você parar para olhar, não existe um roteiro. Foi acontecendo. Sobe comigo para tentar ver o que eu estou tentando te mostrar. O espetáculo de horror que aconteceu nesse lugar. A quantidade de pessoas subindo naqueles labirintos, debaixo do urro de pessoas pedindo para que eles morressem. Tiveram que emergir da terra, mas na verdade emergindo de sua fé, debaixo do uivo e do grito de pessoas que pediam para ela morrer. Imagine a quantidade de gente sentada, assistindo, gritando. E essas pessoas vinham sem soltar um só gemido, acreditando na verdade do Evangelho, levantando a bandeira do Senhor Jesus. Você pensa que essas pessoas perderam? Elas foram perdedoras? Eu vou ler para você um pedacinho do Grande Conflito. Você deveria ter esse livro. Tente procurar comprar um livro desse de Ellen White, onde cita os horrores desse momento e a vitória desse povo. Ouça um minutinho. Nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. O grande conflito entre os discípulos de Jesus, estes que rendiam a vida, não cessava quando estes fiéis porta-estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. As catacumbas proporcionavam abrigo aos milhares deles. Quando o doador da vida voltar, milhares ouvirão sua voz e sairão destes túmulos nas rochas e sombrias cavernas. Embora sofrendo, não emitiam queixa alguma. Com palavras de fé e paciência, a perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar sua crença em Cristo. Recordavam as palavras do Mestre e ficavam muito alegres porque assim sofreram os profetas que viveram antes deles. Alegres iam para as chamas e nulos eram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. Quando eram derrotados, venciam. Sua morte era um testemunho vivo de que Deus estava certo, posto que eram mortos por serem fiéis. Vossa injustiça é prova de que somos inocentes. Tampouco vossa crueldade se vos aproveitará. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Milhares eram aprisionados e mortos, e outros subiam para ocupar a vaga. E onde menos se esperava, até os próprios súditos de Satanás, pelo exemplo que viam nos outros, largavam as fileiras do inimigo e aceitavam as lutas de Cristo Jesus. Satanás, portanto, formulou outros planos para guerrear contra a verdade. Eu preciso ler essa parte agora para você, para que você entenda o que foi que ele fez. Satanás, portanto, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira dentro da igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falharia então sua força, poder e firmeza, e eles cairiam como presa fácil. O grande adversário se esforçou então por obter pelo artifício aquilo que não conseguiria alcançar pela força. Cessou a perseguição. Em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra humana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como Filho de Deus e crer em sua morte e até em sua ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e nem sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas ascensões de sua parte,
propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sobre a plataforma da crença em Cristo. A igreja naquele tempo se encontrava em terrível perigo. Prisão, tortura e fogo eram bênçãos comparadas ao que o inimigo estava fazendo. Alguns permaneceram firmes, outros, no entanto, achavam que deviam ceder ou descer e modificar suas características de sua fé, insistindo que isso seria um meio para a conversão do povo. Sob a capa do pretenso cristianismo, Satanás estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé, a mente da palavra de Deus e um claro assim diz o Senhor. A maioria dos cristãos finalmente consentiram em baixar a norma da vida, formando uma aliança entre o cristianismo e o paganismo. Pagãos alegavam estar convertidos, mas continuavam com as práticas do reino do inimigo. O fermento vil foi trazido para dentro da igreja. Costumes mundanos, idolatria, doutrinas errôneas, ritos supersticiosos, cerimônias idolátricas foram incorporados nos cultos e na fé do povo de Deus. A igreja perdeu sua pureza. Mas alguns não foram enganados e permaneceram firmes, mantendo-se fiéis ao autor da verdade e a Deus somente. E a verdade foi pisada a pés, solapada pelos poderes usados pelo inimigo de Deus. Sempre tem havido duas classes entre os cristãos: os que aceitam de bom grado estudar a vida do Salvador e procuram corrigir seus defeitos, enquanto o outro grupo evita as verdades que lhes expõem os erros. Nem mesmo nas melhores épocas, a igreja esteve somente com puros e santos. Nosso Salvador ensinou que os que se opõem à verdade não devem ser ligados à igreja, mas uniu a si homens débeis e fracos de caráter e concedeu-lhes oportunidade para mudarem a vida através de seus ensinos e seu exemplo. Entre os 12 apóstolos, um era o traidor. Judas foi aceito não por causa de seus defeitos, mas apesar deles. Ele deveria, portanto, aprender de Cristo para ter sua vida salva. Eu preciso mostrar isso para você agora. Observe as falas que o Senhor Deus tem a respeito disso. Mesmo em sua melhor condição, a igreja não se compôs unicamente de verdadeiros puros e santos. Entre os 12 apóstolos havia um traidor, Judas. Ele foi aceito, não por causa de seus defeitos, mas apesar deles. Mas Judas não andou na luz que tão misericordiosamente foi permitido brilhar sobre ele. Pela condescendência com o pecado, atraiu as tentações de Satanás. Você ouviu bem isso? Quando ele condescendia com o pecado, ele atraía Satanás para ele. Seus maus traços de caráter se tornaram predominantes então. Rendeu a mente à direção dos poderes das trevas, irava-se quando suas faltas eram reprovadas, sendo assim levado a cometer o terrível crime de trair o mestre. Assim, todos os que acariciam o mal sob profissão de piedade, odeiam os que lhes perturbam a paz, condenando seu caminho de pecado. Quando se apresenta oportunidade favorável, eles, semelhante a Judas, traem aos que para o seu bem procuram reprová-lo. Os apóstolos encontraram na igreja os que professavam piedade e ao mesmo tempo acariciavam secretamente a iniquidade. Ananias e Safira, por exemplo. Manifestações grandes do Espírito de Deus devem nos fazer pensar. Eu preciso lhe mostrar como é que Deus vê esse tipo de situação. Observe. Não há, porém, união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Nenhuma conivência poderá haver entre os seus seguidores. Uma luta imensa por aqueles que desejam ser fiéis para a igreja permanecer tem acontecido. A Escritura não era aceita e no lugar foram colocadas as tradições. Resolveram então os verdadeiros cristãos a sair da igreja corrompida. Achavam que mesmo a paz não deveria ser comprada com o risco de perder a verdade e assim ser ensinados seus filhos e netos. Bom seria para a igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas pessoas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus hoje. A alarmante indiferença em relação às doutrinas que são colunas da fé cristã.
A conduta dos cristãos firmes era odiado pelos ímpios, assim como Abel foi odiado. Pelo mesmo motivo, crucificaram Cristo. Pelo mesmo motivo, perseguiram os que depois dele ousaram seguir o que é reto. Como o evangelho seria chamado então evangelho de paz? Os anjos cantaram paz na terra aos homens de boa vontade, mas por que o evangelho estava trazendo tanta dor? Porque o evangelho, quando é pregado, apresenta os princípios de vida, e os que se acham totalmente em desacordo com seus hábitos e desejos se erguem em rebelião contra ele, e assim começam as guerras. Odeiam a pureza que lhes revela e condena o pecado, e perseguem aqueles que insistem em seguir suas justas e santas reivindicações. É nesse sentido que o evangelho é chamado de espada, uma vez que o promove, suas elevadas verdades, acaba causando ódio e contenda. Alguns não entendem por que Deus permite que seus seguidores sofram uma parte de vergonha e perseguição. Por que prosperam os ímpios em suas tentativas e sofrem os que são do Senhor? Não nos esqueçamos de que há uma luta por trás dos bastidores. E em nossa conduta, nesses momentos de dor, revelamos quem está dirigindo. Se é o autor da vida, se a ele mataram, como sairíamos nós sem nenhum arranhão? E há mais para ser pensado nessa luta imensa. Observe aqui neste finalzinho o que o Senhor gostaria que nós entendêssemos. Outros sim, os justos são postos na fornalha da aflição, para que eles próprios possam ser purificados, para que seu exemplo possa convencer a outros da realidade da fé e piedade, e também para que sua coerente conduta possa condenar os ímpios e os incrédulos. Deus permite até a prosperidade dos ímpios para provar diante de todo o universo como é mal o que é mal e quão terríveis são os atos do adversário da luta. Mas há uma outra coisa que me chama a atenção e que você precisa muito saber. Perceba bem. Há uma outra questão mais importante que deve ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por que é, pois, que a perseguição hoje em dia, em grande parte, parece tão adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com o mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é de caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente pelo espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo as fogueiras da perseguição. Você pode até se perguntar, por que é que tantas pessoas morreram? Qual foi a razão? Por que deram a sua vida? A grande luta entre o bem e o mal é o pilar para tudo isso. Uma luta que ainda não terminou, uma luta que não acabou. Hoje há silêncio dentro deste local. Hoje há silêncio porque ainda não foram levantadas novamente as fogueiras da perseguição. No momento em que se capitular a história, no momento que der o último detalhe, que o Senhor Deus estiver terminando esse trabalho, você vai ver fogueiras sendo levantadas outra vez. Pessoas com o mesmo ardor, a mesma vontade de fazer valer a verdade das Escrituras. É muito emocionante estar aqui, muito mesmo, porque eu imagino quantos que creem o que creio, a mesma coisa que você e eu cremos, tiveram que dar sua vida, tiveram que entregar a história, entrando para a história como mártires, pela verdade, em favor da verdade, em nome da verdade.
Quanta descoberta, não é mesmo? Quantas decisões somente a partir deste capítulo de hoje. Mas no próximo episódio nós vamos ver como que começaram as trevas morais que hoje nós sofremos. Por que há tantas religiões? Veremos a maneira como Deus vai escrevendo a história. Não há como Jesus perdeu. Ele já venceu. Estamos diante de descobertas que irão mudar totalmente a sua vida. Espero você lá, no seu programa A Tocha.